Acho que dá esse negócio. Tá carregando ainda. Agora começou. Aí, foi. Ok, pessoal, estamos gravando então, né? Se alguém tiver algum problema com relação à gravação, basta não abrir a câmera, já não tem nenhuma aberta, né? Senão aqui a do Zé Mané. E podem comentar via chat. Comentários no chat, a nossa amiga Lara vai fazer a gentileza de me chamar aqui, que eu não tô lendo, né? E quem quiser abrir o microfone, perguntar, fiquem à vontade, ok? Podemos iniciar então? Deixa eu só ligar aqui o... Professor, Senhor. temos conselho essa semana, você tá ligado? Oi? Temos conselho Sim. essa semana. Dia 21. Ah, 21. Hã? Quarta-feira. 21h30. Isso, 21h30, estou vendo aqui. Estaremos lá, firmes e fortes. Turma, tá indo bem? Como é que tá a situação aí? Acho que tá equilibrado, né? Tem umas matérias que estamos bem problematizadas aqui, vamos dizer assim. Matemática. A gente tá tendo bastante aula, sabe, de algumas, e a outra Só tá... que assim, o Matemática? Duque pediu pra não citar nome, né, velho? Mas assim, eu não posso garantir nada pelas Que outras nome que não é pessoas. pra citar Humberto? Bom, Humberto? Tá? aqui não se preocupe. É pra não citar o nome do Humberto, tá, gente? Não se preocupe, Tá o bom, coordenador não do vou falar o curso... nome do Humberto. O coordenador do curso está ciente, né? A pedagoga também está ciente, eu estou ciente, então podem ter certeza que esse assunto já vai ser trabalhado, tá? Não sei se consigo tranquilizá-los dessa forma, mas a estrutura está sabendo, né, da necessidade da turma, e certamente isso vai ser discutido lá no conselho de classe. Talvez não a presença dos representantes, né, porque poderia causar algum constrangimento para ambos os lados, mas assim que os representantes de turma deixarem a reunião, ficarem só os professores e a pedagoga, certamente esse assunto será tratado e, posteriormente, a pedagoga, que não é a Adriene mais, né, agora é a... Como é que chama? A pedagoga de vocês? Anelisa, lembrei. A Anelisa depois vai dar um retorno para vocês, tá? Podem ficar tranquilos, porque eu acho que são coisas tranquilas aí da gente resolver. Não tem nada, assim, pelo que eu percebi, não tem nenhum problema mais grave, não, ok? Só os representantes que entram? Os alunos do ensino não entram, não? Não, normalmente só quem participa são os representantes da turma que acaba trabalhando como porta-voz, né? Para não entrar muita gente. Normalmente, tá, Hugo? Mas verifique com a Anelise, eu não sei se há a possibilidade de entrar mais pessoas. Pergunta a Anelise lá, se é possível ou não. Tá? A Tatá tá surtando. Oi? A Tatá tá surtando. Por que, Thaís? Tranquilo, hein? É bem tranquilo, pessoal. Não se preocupem, não, que tem mistério. Tem que entrar lá na frente de todos os professores, aí fica... Nada, tranquilo demais, podem ficar tranquilos. Não se preocupe com relação ao conselho, tá? Será benção, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos então, podemos avançar depois dessa introdução aí, desse bate-papo inicial. Vamos falar o que realmente interessa aqui hoje, né? Que não é pouca coisa. Nós vamos apresentar o conceito de trabalho elétrico e potencial elétrico. Algo que vocês já estão vendo lá em circuito CC, trabalhando com tensão, com volts, com pilha, 12 volts, 3 volts. Aqui nós vamos entrar num detalhe, dando uma explicação junto da eletrostática, o que vem a ser esse potencial elétrico e o que é o trabalho realizado por uma carga elétrica. Tá? Então é importante, esses conceitos do eletromag vão se somar aos conceitos que são até mais práticos, que vocês estão vendo lá em circuito CC, de modo que o conhecimento consiga encontrar sentido aí na mente de cada um dos senhores, beleza? Então, o que nós vamos ver nesse capítulo, nesse bimestre propriamente dito? Vamos ver o trabalho, deixa eu colocar aqui o meu laser, o trabalho da força elétrica, e vamos apresentar o conceito muito importante de diferença de potencial elétrico, que vocês já devem ter visto alguma coisa em circuitos, entre dois campos dentro de um campo, entre dois pontos, dentro de um campo elétrico. Tá? Vamos mostrar toda essa estrutura e vamos usar todo o conhecimento, toda a bagagem fornecida no primeiro bimestre para apresentar esses conceitos aqui. Se a gente for pegar um livro de física, um livro aí, né, uma apostila que seja, são conceitos muito pesados, né, são conceitos difíceis da gente entender. Eu vou tentar aqui esmiuçar bastante, apresentar de uma forma bem tranquila,
para no final vocês vão me dizer se conseguiram entender ou não. O fato é, o que nós já vimos até agora? Temos aqui, ao invés de usar essa expressão aqui, eu vou mudar, vou fazer aqui direto, ó. Coloquei um quadro branco aqui, a partir de agora aí, né, apertem os cintos na cadeira, que vai aparecer uma quantidade enorme de equação, mas eu espero que faça sentido de alguma forma, ok? Podemos ir? Primeiro, o que nós vimos no primeiro bimestre? Falei que é tudo acumulativo, né? Vamos usar demais aí o primeiro bimestre. Uma carga Q positiva produz essas linhas do campo elétrico, né? Então, você tem linhas do campo elétrico saindo de uma carga positiva e entrando se for uma carga negativa. Como aqui o Q é positivo, as linhas do campo elétrico são radiais, lembra? Estão saindo aqui da nossa carga Qzão. E eu vou colocar um ponto A, pegando aqui em cima de uma linha do campo elétrico, poderia ser em cima de qualquer outra linha de campo, não, eu coloquei nessa daqui simplesmente para facilitar o desenho, tá? E vou chamar aqui um ponto B. Então, tem um ponto A, tenho aqui um ponto B, com uma distância D entre os pontos A e os pontos B. Até aí, novidade nenhuma, nenhum mistério. Se eu for escrever a equação do campo elétrico observado pelo ponto A e observado pelo ponto B, né, o campo elétrico eu posso escrever que é a própria força elétrica dividido pela carga Qzinho. Então, se eu colocar uma carga Qzinho aqui, ela vai experimentar um campo elétrico. Se eu colocar uma carga no ponto B, ela vai experimentar também a ação desse mesmo campo elétrico. Tá? Entendo? E nós já vimos isso, que quanto mais afastado a minha carga de pontiforme de prova ela está da minha carga geradora do campo, olha a minha carga geradora do campo elétrico aqui. Quanto mais afastado tiver o ponto A, tiver o ponto B, quanto mais longe eu tiver, menos intenso é esse campo, lembra? Né? Chega um ponto que o controle remoto já não consegue mais ligar e desligar a televisão, mudar de canal, porque ele está tão distante que a intensidade do campo elétrico diminui tanto que ele não consegue chegar lá na televisão e provocar ali o trabalho realizado, né? a ação desejada. Então, quanto mais longe eu estou, mais fraco se torna o campo. E eu posso escrever o campo, Newton por Coulomb, como sendo a força elétrica exercida sobre uma carga Qzinho minúsculo, pontiforme, colocada aqui no ponto A, que ela vai ser deslocada para um ponto B ou para algum outro ponto. Beleza? Vimos também, começamos o primeiro bimestre falando que duas cargas positivas, tais como nós temos aqui, ó, uma carga geradora do campo positiva, uma carga Q minúscula de prova, pontiforme, colocada no ponto A. Se as duas são positivas, nós temos a atração ou repulsão? Quem me ajuda? Repulsão. Nós temos repulsão. Bacana. E essa repulsão, esse movimento de repulsão só é possível porque tem sobre ela a ação de uma força elétrica. Age, né, atua sobre a minha carga Q a ação de uma força elétrica. Lei de Coulomb, lembra? Força elétrica, aqui a força elétrica, lei de Coulomb. É K0, constante eletrostática do meio, o Qzão, vezes o Qzinho que eu coloquei aqui, dividido pela distância entre o Qzão e o Qzinho, essa distância aqui, ao quadrado. Também posso escrever que a força elétrica é o Qzinho vezes o campo elétrico. Ou seja, o que nós vimos até aqui? Resumão do primeiro bimestre aí. Que cargas iguais se repelem. E essa repulsão, quem faz a repulsão é a força elétrica. Só que percebam, existe força elétrica se não houver campo elétrico? O que vocês acham? Acho que não, porque uma carga, ela vai ter seu campo ali de atuação e quando tiver outra carga, aí vai ter a força, né? Se uma carga Isso. Então, percebam, existe força da gravidade se não houver campo gravitacional? Não. Não. Se não tem campo gravitacional, não tem força da gravidade. A força da gravidade sobre nós é nula, não existe. Só existe a força da gravidade porque existe o campo gravitacional da Terra, o campo gravitacional da Lua, que é muito mais fraco do que o da Terra, né? Enfim. Então, a força elétrica, a força aqui, a lei de Coulomb,
só exerce força sobre uma carga se essa carga ela estiver inserida num ambiente que tem a presença de um campo elétrico. Então a gente começa a explicar a teoria, a gente fala começa falando de ação e repulsão, força elétrica, para depois vir um conceito de campo elétrico. Talvez, eu já comentei isso com vocês, eu acho que a sequência do livro poderia ser invertida. Começa com campo, depois com força, depois com repulsão e atração. Mas enfim, o fato é, sem campo elétrico, não existe força elétrica. Eu tenho que ter um campo, eu tenho que pegar uma carga Qzinho, colocar ela imersa num ambiente onde existem linhas de campo elétrico, e se houver, então, linhas de campo elétrico, essa carga Qzinho, ela vai tender a se movimentar do ponto A, por exemplo, em direção ao ponto B, porque vai exercer sobre ela uma força elétrica de repulsão que vai fazê-la movimentar, e ela sempre vai andar aqui, ó, no sentido das linhas do campo elétrico. Por isso que é importante a gente desenhar no espaço aonde estão as linhas do meu campo elétrico, seja positivo, saindo, negativo, ou a combinação de várias cargas, põe uma positiva, uma negativa, mais 3 positivos, ficam as linhas todas malucas. É importante eu saber para onde estão indo essas linhas, porque é esse sentido que a minha carguinha aqui vai fazer, é esse sentido que ela vai percorrer, né? Então eu tenho que saber para onde está o sentido e a direção e o sentido das linhas do campo elétrico, porque a carga que ela vai percorrer esse trajeto. Então eu tenho que ter campo primeiro, tendo campo, colocando uma carga de prova, essa carga estará sujeita a uma força elétrica e ela vai se movimentar. Estão vendo a animação aí, ó? Ela está se movimentando. E aí na física, pessoal, não importa se é elétrica, mecânica, sempre que eu tenho a ação de uma força elétrica sobre uma carga qualquer, empurrando essa carga, movimentando essa carga, deslocando essa carga, nós temos o conceito de trabalho. Tá? Então, o trabalho não se aplica só aqui na eletricidade. Se você tem um caixote e você está empurrando esse caixote, você está realizando um trabalho na física, um trabalho mecânico, né? Um carro ao se movimentar, rodando as rodas ali do carro e tal, você está realizando um trabalho. Você, ao andar, você está realizando um trabalho. Então, sempre que há deslocamento de cargas elétricas ou carga mecânica, tanto faz, por ação de uma força, eu tenho trabalho. Então, esse conceito é universal na física. Tá? Se eu faço um deslocamento de uma carga por ação de uma força elétrica, força mecânica, você empurrando, não importa, nós temos a realização de um trabalho. O trabalho aqui, no nosso caso, é o trabalho da força elétrica. Poderia ser o trabalho de você empurrando um caixote. Consegue entender? E aí, universalmente na física também, alguém sabe qual é o conceito de trabalho? Qual equação define trabalho? Está até aí na tela, né? Fica até fácil de perguntar assim. Quem conhece aí o que é trabalho? Trabalho na física, qualquer mecânica, elétrica, não importa. Trabalho, meninos, é sempre força vezes deslocamento. Tá? Esse é o conceito de trabalho na física. Vocês vão estudar física 1, física 2, física 3, vocês vão ver isso. Trabalho é sempre força vezes o deslocamento da carga. E no nosso caso aqui, que a força é de origem elétrica, vai ser força elétrica. O deslocamento D é do ponto A até o ponto B. Então eu tenho aqui, trabalho, força vezes deslocamento, força, que é força elétrica, no nosso caso, vezes a distância D, que ele vai percorrer. O trabalho realizado para deslocar a carga Qzinho do ponto A para o ponto B vai ser, então, o que mudou daqui para cá, hein? Força elétrica, ao conceito de força elétrica aqui, estão vendo? Força elétrica é isso tudo aqui de cima, ou simplesmente Q vezes E. Vou substituir força elétrica Q vezes E. Só isso que eu fiz. Peguei daqui, lei de Coulomb, trouxe para cá. E aí eu vou escrever que o meu trabalho, então, vai ser o quê? Qzinho. Então, o trabalho depende da carguinha de prova. O trabalho, óbvio, depende do peso do caixote que você vai empurrar. Então, depende da carguinha elétrica.
Depende do campo elétrico, aonde ele está envolvido, aonde ele está imerso, e depende também, pessoal, da distância D que você vai andar. Então, olha que coisa mais intuitiva, né? O trabalho necessário para empurrar a carguinha Q do ponto A para o ponto B é a própria carga. Quanto maior a carga, mais trabalho vai ser necessário. Quanto maior o peso, a massa do caixote, mais difícil é de você empurrar, mais trabalho você faz para empurrar um saco de cimento, 2 sacos de cimento, 3 sacos de cimento, né? Vezes o campo elétrico, ou seja, quanto mais intenso o campo elétrico, mais trabalho vai ser realizado também, vezes a distância que você vai andar. Então, se eu andar aí por 1 quilômetro, vai ser um trabalho gigantesco necessário. Se eu andar por 1 metro, o trabalho é muito menor, né? Então, o trabalho ele é proporcional a essa distância de você vai de um ponto A para um ponto B. Alguém travou até aí? Tranquilo? Dúvida? Eu tenho uma pergunta. Sim, senhor. O campo elétrico, ele seria como se fosse uma coisa que vai ajudar você a levar a carga? Ou te atrapalhar? O campo elétrico, boa pergunta, tá? É o quem que fez? Luiz. Luiz do inglês? Não, Luiz Henrique. E o do inglês é como? Você tá confundindo. O inglês é o Felipe. Ah, é Felipe, né? Luiz, não? É o Não. vozão grossa aí. Ô, Luiz, e você é meu assessor de quê? Do SIGA. Ah, do SIGA, isso eu não Tô falando sabia. nisso, a prova objetiva não saiu a resposta ainda não, né? Ah, eu vou colocar, pode deixar. Hoje ainda eu libero para vocês. Mas mas não saiu, mas lá no SIGA já tem. Lá em notas. Se Oi? você for na nota e você fazer uma proporção lá, por exemplo, a prova acho que vale 2. Aí você faz uma regra de 3 com a sua nota, você já tem a porcentagem. Não, mas eu vou liberar isso direitinho. Eu vou liberar o feedback do questionário. Você consegue ver só a nota final, mas o feedback você não consegue ver qual você acertou e qual Não, você errou. ok. Pode deixar Ah, que mas hoje. assim, o feedback ele vai mostrar qual que tá certo e qual que tá errado? Sim, o feedback eu vou liberar hoje. Você vai entrar no questionário. Lá no questionário você vai ver quais que você acertou, quais que você errou, questão por questão. Tá? Beleza. Eu libero o feedback hoje, podem deixar. E tendo dúvida, é só me perguntar, tá, pessoal? Então, a pergunta do nosso amigo, do nosso assessor do SIGA aí, foi a seguinte: qual foi mesmo? Me ajuda aí, Liz. Falei tanto que esqueci. É como se fosse na realidade. O campo elétrico ele seria uma coisa que vai ajudar a gente. O que ele seria, assim, na realidade? Bacana. O campo elétrico tenta fazer equivalência com o campo gravitacional da Terra. Se não houver campo gravitacional que te puxa para o centro da Terra, não tiver o campo, não tem força da gravidade. A gente estaria flutuando aí, ó, voando, sem a ação da força da gravidade. A gente só está preso aí ao chão da Terra, a gente só joga alguma coisa para cima e ela cai, porque existe o campo gravitacional da Terra e o campo faz essa força de atração. No caso da Terra, a força é sempre de atração, nunca de repulsão, né? A gente nunca viu alguém ser ejetado da Terra. Ah, eu tenho uma carga negativa, eu fui expulso da Terra, né? A gente até é expulso da sala de aula, às vezes, mas da Terra a gente sempre é atraído por ela. No caso da eletricidade, Luiz, o campo elétrico, ele é tão fundamental, tão necessário, que sem ele está em primeiro lugar aqui, ó, nesse quadro branco que eu coloquei aqui. Sem ele, nada feito, nada acontece. Sem ele, não há nenhum efeito de lei de Coulomb, força elétrica, trabalho da força elétrica, diferença de potencial, corrente, ampere, nada. Se não há campo elétrico, não há como a gente prosseguir, não tem eletricidade. Se não tem aqui uma carga Qzão positiva produzindo essas linhas do campo elétrico, nada disso se faz. A gente nem começa a conversar. É como se a gente estivesse em órbita no espaço, sujeito a nenhum campo gravitacional. A gente fica sem gravidade zero. Gravidade zero, a gente não tem força nenhuma atuando sobre nós, a gente não tem nenhum movimento, não tem nenhum deslocamento, a gente fica ali à mercê do espaço. Entendeu? Então, o campo elétrico aqui, ele é tão necessário que sem ele nada se faz. Ok? Entendi. Porque é o campo, olha só, são as linhas do campo elétrico que vão provocar força elétrica. Essa força aqui, ó, a carguinha Q positiva estava solta lá, no gravidade zero. Nada acontecia sobre ela. Na hora que eu pego a carguinha Q minúscula, amarelinha aqui, onde ela estava com gravidade zero, digamos assim, campo zero, campo elétrico zero, estava lá paradinha, eu pego ela com a minha mão e agora eu coloco ela aqui no ponto A.
Na hora que eu coloco a carguinha Q minúscula no ponto A, eu coloquei ela dentro de um campo elétrico, entende? E na hora que eu coloco ela dentro de um campo elétrico, surge sobre ela, movimentou uma força elétrica, dada pela lei de Coulomb. E essa força elétrica vai deslocar a carguinha do ponto A para o ponto B. Vai fazer esse movimento da carga elétrica. E esse movimento da carga elétrica eu vou chamar de trabalho da força elétrica. Professor, que loucura, que viagem é essa? No final das contas, sabe o que eu quero que aconteça? Eu quero que uma carga elétrica, que no final é coulombs, que no final vai ser ampere, coulombs por segundo é ampere. Já viram corrente elétrica lá em circuitos? Sim ou não? Sim. Corrente elétrica é quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Quantos litros por segundo, digamos assim, né? Eu quero, na verdade, que uma carga elétrica saia de um ponto A e ela vá para um ponto B. Eu quero que ela saia de uma pilha, passe por uma lâmpada, acenda a lâmpada e volte para o negativo da pilha. É esse trabalho que eu quero realizar e que eu desejo explicar aqui. Toda vez que um elétron sai lá do polo negativo de uma pilha, passa por dentro de um filamento de uma lâmpada, realiza trabalho, volta lá para o positivo, esse movimento, esse deslocamento é o trabalho que nós estamos interessados aqui. Para isso acontecer, é necessário ter campo elétrico, é necessário ter lei de Coulomb, é necessário ter trabalho. Porque isso é que explica o que faz uma carga se movimentar de um potencial maior, nós vamos ver aqui, para um potencial elétrico menor. E esse movimento, esse trabalho, esse deslocamento vai produzir luz na lâmpada, aquecimento no chuveiro, movimento no motor elétrico. Entende onde eu quero chegar? Então, esse movimento aqui, que para nós parece muito bizarro, né? Sair do ponto A e indo lá para o ponto B, é o movimento das cargas elétricas que nós vamos observar nos fios, nos condutores, nos circuitos que vocês estão estudando. Esse movimento produz um trabalho, e esse trabalho eu posso escrever como sendo produto da força elétrica, que só existe porque tem um campo elétrico por trás, e quanto mais intenso for o campo, mais intenso é a força, mais intenso é o trabalho, né? Que vai ser o produto da força elétrica vezes a distância que ele vai percorrer. Então, circuitos muito longos, condutores muito longos, já dá para perceber que vai exigir um trabalho muito maior, vai exigir um potencial elétrico muito maior para garantir que eu consiga dar a volta lá na bomba do meu sítio, que está a 500 metros de distância, e voltar lá para onde está gerando energia, ou voltando ali para o meu quadro de distribuição, ou para o poste, enfim. Entenderam? Então, tudo isso, quando nós estamos falando, apesar de ser muito físico, é o que acontece no dia a dia dos nossos circuitos. Dúvidas? Tipo a do Luiz? Então, só antes de prosseguir, vou te cortar só um pouquinho. Luiz, consegui te explicar ou mais ou menos? Não conseguiu, entendi agora. Bacana. Pode perguntar o próximo aí. Então, o campo elétrico ele seria tipo uma tensão? Quem perguntou? Hugo. Hugo Chaves? Tá quase lá. Com o credo do Chaves não, né, cara? Vamos mudar aí outro apelido. Misericórdia. O campo elétrico seria algo tipo a tensão? Me dá mais um minuto que eu vou tentar te responder. Pode ser, Hugo? Beleza. Professor. Oi? Professor. Senhor. Pode falar, isso é sobre o apelido do Hugo. Quem falou primeiro? Eu. O Hugo? Meu áudio não é Não, ruim assim, não. Meu áudio é bom, sabe? Eu tenho microfone. Alguém fala sobre o apelido do Hugo? É o Luiz. Eu. Pode falar, Luiz. O apelido do Hugo podia ser Hugo Dublador, que cada hora ele tá com uma voz diferente. Pode ser. Eu dei prioridade para você, porque sempre a zoeira vem na frente, né? Agora a pergunta. Fala aí, quem ia perguntar sobre dúvidas? Eu. Eu quem? Alambrado. Alambrado, fala aí. Peraí, que agora esqueci. Eu também. A tensão é uma consequência do campo elétrico. Isso, vamos ver então se a gente consegue entender isso. Já vou te explicar. Voltando à fita aqui, campo elétrico produz ação de uma força elétrica sobre uma carga Q,
que vai sair de um ponto A e vai para um ponto B. Na hora que ela sai do ponto A e vai em direção ao ponto B, ela realiza um trabalho dado pelo produto da própria carga, vezes o campo elétrico ao qual ela está ali imersa, vezes a distância que ela andou. Muito bem. E agora, meninos? Opa, era para acontecer alguma coisa. Aconteceu. Agora, eu vou apresentar para vocês, baseado nessa retrospectiva aí, o conceito de potencial elétrico, ou o conceito de tensão elétrica, que é a mesma coisa, que vocês, inclusive, já estão trabalhando lá em circuitos. O que é esse conceito, então, de potencial elétrico, ou tensão elétrica? Potencial elétrico num ponto P qualquer, ponto P de ponto. Num ponto P é, de novo, constante eletrostática vezes a carga em coulombs dessa carguinha minúscula aqui, ó, vezes a distância que eu estou da carga geradora aqui. Aliás, corrigindo, vamos voltar aqui. O potencial elétrico num ponto P, vamos voltar. Potencial elétrico no ponto P é a constante eletrostática do meio, se for no vácuo é o 9 vezes 10 a nona, vezes o Qzão, quem produziu o campo elétrico, dividido pela distância. Isso é o conceito de potencial elétrico, muito parecido com o conceito de campo elétrico. Aliás, o que diferencia o potencial do campo é que no campo a distância é ao quadrado, o potencial não é ao quadrado, é só D. Mas, afinal, o que é isso, professor? Olha só, eu coloquei o ponto A e o ponto B aqui, não foi à toa. Se eu colocar aqui, vou voltar aqui a carguinha para o ponto A. Se eu colocar uma carga de prova aqui minúscula no ponto A, eu vou associar ao ponto A um potencial elétrico VA. Aqui é o grande lance da questão. O grande X da questão está aqui. No ponto A, eu vou associar agora, pessoal, o potencial elétrico VA. Lá no ponto B, eu vou associar no ponto B um potencial elétrico VB. Então, em cada ponto que eu colocar aqui no campo elétrico, eu sempre vou associar um potencial. Por que eu estou chamando aqui de potencial elétrico, ou volts, ou tensão elétrica? Tensão elétrica, potencial elétrico, é, na verdade, uma capacidade de realização de trabalho. Então, quando algo tem a capacidade, é potencial, tem potencial para realizar um trabalho, nós associamos um potencial elétrico neste ponto. Querem ver? Se eu pegar uma bolinha, uma bola, colocar 10 metros de altura, e tem um morro, lá no alto do morro, enquanto a bolinha está lá no alto do morro, a 10 metros de altura, ela tem um potencial enorme de descer rolando e ir lá para o nível, o nível zero lá. Ela tem um grande potencial de realizar trabalho. E isso a gente dá um nome lá na física mecânica. Quem sabe o nome que nós damos lá? Energia o quê? Energia potencial. Já ouviu falar de energia cinética, energia potencial? Quem já ouviu falar isso aí? Não? Eu. É aquele negócio que a energia potencial gravitacional ela tem um valor e quando ela vai caindo, ela vai transformando essa energia potencial em energia cinética. Energia cinética. Mas quando eu estou a 10 metros de altura, percebam, eu só tenho energia potencial. Por que é energia potencial? Porque ele tem um potencial de realizar trabalho, ele não realizou ainda. E à medida que a bolinha vai rolando, esse potencial grande que ele tinha vai diminuindo e vai sendo transformado em energia cinética. Mesma coisa aqui na eletricidade. Mesma coisa vocês. Vocês, ao final do curso, no terceiro ano, tudo correndo bem, rapidinho chegando, vocês terão um diploma. E vocês terão um potencial de realizar um trabalho na área de eletricidade. Então, vocês com diploma na mão, com canudo na mão lá, vocês têm um potencial de trabalhar no mercado de trabalho. Já estarão trabalhando? Em nome de Jesus, sim, Creio que sim. Mas, à medida que quando vocês formam, muitos ainda estarão buscando um emprego. Então, vocês têm um potencial enorme de realizar trabalho, porque adquirir esse potencial ao longo dos 3 anos, mas só realizarão trabalho de fato quando forem contratados numa empresa ou abrirem a própria empresa, enfim, quando estiverem executando as atividades. Aí vão estar realizando o trabalho. Mas com o diploma na mão, vocês têm o potencial de realizar trabalho. Só realizarão de fato quando forem exercer a profissão, ok?
A carga elétrica aqui no potencial A, quando eu ponho no ponto A, ela tem um potencial associado ao A. No ponto B, ela tem um potencial associado ao ponto B. Se eu colocar um ponto C aqui lá na frente, ela vai ter um potencial VC associado ao ponto C. Vocês conseguem perceber, chutando aí, vocês acham que o potencial elétrico é maior no ponto A ou no ponto B? O que vocês me diriam? Por gentileza. Peraí, qual foi a pergunta? Pergunta. Oi? Isso. O potencial, vocês acham que o potencial VA no ponto A é maior ou menor do que o potencial VB no ponto B? Maior. Por que maior? É porque a distância é menor aí, como a distância é inversamente proporcional ao potencial, então quanto menor a distância, maior o potencial. O ponto A está mais próximo do gerador, não tá? Isso. Está mais próximo. O campo elétrico é mais intenso no ponto A. No ponto B, eu estou mais distante da carga geradora. O campo elétrico é menor no ponto B, não é? Eu estou mais distante da carga. Então, se o campo elétrico aqui é menor, eu estou mais afastado, o campo elétrico é menos intenso, o potencial elétrico também será menor. E se eu for afastando, colocar lá longe, lá no infinito e além, lembrando do Buzz aqui, vai chegar uma hora, meninos, que o potencial elétrico vai ser o quê? Zero. Desprezível, quase nulo. Então, se o meu ponto B for lá para o infinito, bem longe da carga geradora, onde a carga geradora já não tem mais nenhuma influência sobre ele, eu posso falar que o potencial VB é zero. E eu posso falar que o meu potencial VA, por exemplo, vai ser 100 volts. Vai ser 127 volts, como nós temos na tomada em casa. Então, na tomada, só adiantando um pouco os conceitos para vocês, né? Quando eu falo que a minha tomada é de 127 volts, eu estou falando, na verdade, que a diferença da tensão do potencial elétrico do ponto A para o potencial elétrico do ponto B, temos dois pontos na tomada, né? E o ponto do meio, que é o terra. Entre o ponto A e o ponto B, nós temos uma diferença de potencial de 127 volts. Posso ter aqui no ponto A 127 volts e no ponto B 0. 127 menos 0, 127, que é o que nós temos, na verdade. Mas eu posso ter aqui 1.127 volts no ponto A, percebam, e 1.000 volts no ponto B. Quanto que dá essa diferença do ponto A para o ponto B? 127 também. Entenderam? Então, assim, o que importa, antes de mostrar o próximo diferente de potencial, olha só, e aqui se eu for aplicar esse conceito de potencial elétrico para o ponto A, VA, como que eu calculo VA? Olha a distância DA aqui, ó, distância da carga Q para o ponto A, DA, estão vendo? Calculei aqui, ó, VA vai ser K0, Qzão, dividido pela essa distância aqui, DA. Entendem? E o VB? Olha a distância que B tá da carga geradora. Tá uma distância DB. Vai ser o quê? Potencial no ponto B vai ser o K0, Q, dividido por essa distância DB aqui. E com isso eu consigo apresentar o conceito de diferença de potencial. E nada mais é do que o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. O potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. E aí, pessoal, olha que interessante. Para nós, o que faz sentido, né, a carga, ela sempre vai se deslocar do maior potencial, nesse caso aqui, que a carga é positiva, né? Do maior potencial para o menor potencial. Tá? Então, a diferença de potencial entre dois pontos vai ser a diferença entre VA e VB. Essa daqui vai ser a diferença de potencial. 127 menos 0, 1.127 menos 1.000, que dá os mesmos 127. 18 volts menos 10 volts dá 8 volts de diferença de potencial. Então, na elétrica, o que nós trabalhamos é importante conhecer o potencial, mas mais importante do que conhecer o potencial é conhecer a diferença de potencial entre dois pontos, qualquer. Porque é nessa diferença de potencial que a carga elétrica Qzinho aqui, ó, vai se movimentar, vai se deslocar. E eu preciso que ela se desloque para o meu circuito funcionar. Muita informação? Dúvidas? Ainda tem mais coisas para aparecer aqui. A diferença de potencial sempre vai ser na mesma direção ali no campo elétrico? Não.
pode ser em qualquer direção. Eu posso pegar, por exemplo... Então, mas VA e VB vai estar na mesma direção? Mesma linha de campo? Isso, mesma linha de campo. Não. Eu posso colocar o VA aqui onde está o laser e o VB eu posso colocar aqui em cima. Entendi. Posso colocar o VB aqui. E ainda assim, se eu tiver aqui o VA e o VB e colocar uma carga no ponto A, ela vai se deslocar aqui para o VB. Ela sempre se desloca do maior potencial para o menor potencial. A diferença que eu chamo a atenção aqui é que nesse campo elétrico, tal como está, ela vai seguir o caminho da linha do campo elétrico. Vai seguir do ponto A para o ponto B. Mas eu consigo associar um potencial VB aqui em cima, um potencial VA aqui embaixo, em direções totalmente opostas, e se não houver essa linha aqui, ó, eu consegui criar um campo elétrico, né? Como é que eu faço isso? Com várias cargas. E eu não tenho essa linha aqui, por exemplo, essa linha vermelhinha, eu não tenho ela, porque aqui é uma região de campo nulo, né? Coloquei uma carga aqui, outra carga positiva, uma repele a outra, então aqui não dá continuidade, não existe. Aí ela vai sair daqui e vem aqui para cima. Ela vai sempre seguir o caminho do maior potencial para o menor potencial. Então, eu posso ter diferença de potencial. Posso colocar aqui no meio, ó, um VB aqui, não importa. O que importa é, eu vou calcular quanto que vale o VA, essa expressão aqui para o ponto A, essa expressãozinha aqui para o meu ponto B, aonde quer que ele esteja, e aí eu consigo calcular a diferença de potencial entre os dois. Entendeu? Sim. E ela vai como se fosse uma linha reta entre um e outro? E ela pode ir tanto numa linha reta, como ela pode... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui mostra, deixa eu ver se aqui dá para mostrar. Eita, foi demais. Aqui. Tá vendo aqui que eu tenho o ponto A e um ponto B? Sim. Aqui, olha o caminho que ela fez. A carguinha Q minúscula saiu do A, veio aqui para o ponto C, e do ponto C veio para o B. Ou seja, no final das contas, ela saiu do A e chegou no B. Ela poderia ter vindo reta, mas ela preferiu fazer esse outro caminho aqui, ó. Por que ela preferiu? Isso aí são brigas de linhas de campo de força, tá, pessoal? É igual aqueles campos de força lá do Superman, não tinha isso? Então, são linhas de campos de força. Ela vai seguir uma trajetória qualquer. Ela pode vir do C para o B. Ela pode vir rodando aqui, igual maluca, ó, dar a volta aqui em cima e voltar para o B. O fato é, se ela sai do A e chega no B, não importa a trajetória, o trabalho é constante, é o mesmo. É o mesmo. Porque se a gente for decompor nesses trabalhos, é muita física, mas resumindo esse slide aqui, se eu pegar o trabalho que ela vai do A para o C, mais o trabalho do C para o B, e somar esses dois trabalhos, eu vou ter como se ela viesse reta. Então, na física tem essa questão muito interessante, né? Que não importa a trajetória, o trabalho realizado é o mesmo. Aqui ela vai deslocar para um lado, vai deslocar para o outro, é como se ela viesse em linha reta. O trabalho realizado é o mesmo. Olha só, o trabalho da força elétrica entre os pontos A e B não depende do caminho, não depende. Depende só do ponto de partida e do ponto de chegada. Ok? Então, o que vai depender aqui é a diferença de potencial de A para B. Se eu calcular de A para C, de C para B, é a mesma conta de eu calcular de A para B direto. Não importa o caminho. Consequentemente, a diferença de potencial entre dois pontos não depende do caminho que se percorre entre eles. Então, na tomada, se eu tiver lá na tomadinha, lá 127 volts, eu posso ir por um circuito, rodar no fio, rodar e volto para lá, eu tenho 127 volts, ou eu posso fechar um curto-circuito direto, né? Pegar um pedacinho de cabo, pegar num ponto e no outro, que eu tenho os mesmos 127 volts. Claro que a corrente vai ser muito maior no curto-circuito, vai dar aquele tiro ali na sua cara, mas a diferença de potencial é a mesma. Não depende do caminho que ele está percorrendo. Entendeu? Só depende do ponto A para o ponto B. O que depende, na verdade, o que determina é o potencial VA e o potencial VB. Aqui está claro, não sei quem perguntou, que ele vai fazer uma linha reta, porque tem uma linha de campo passando em A, e essa mesma linha de campo está passando por B. Então é óbvio que a carga colocada aqui no ponto A, ela vai se deslocar para o ponto B em linha reta.
Porque tem uma linha de campo passando por aqui. Se não tivesse essa linha de campo, tivesse uma linha vindo aqui para cima, e daqui ela conseguisse descer, ou fosse para o outro ponto, descesse, ia ser a mesma coisa, não faz diferença. O caminho que ela percorre não faz diferença. Ela vai sempre pegar, é como se fosse vento, né? Se tiver um caminho de vento indo do ponto A para o ponto B reto, ela vai reto, direto, soprou. Mas você vai ficar rodando, igual um redemoinho, rodando, for lá longe e voltar para o ponto B, trabalho é o mesmo. A diferença de potencial é a mesma. Ok? É difícil a gente entender isso no primeiro momento, porque a gente é assim, poxa vida, se eu sair da minha casa e vou para o IFE direto, eu vou trabalhar menos do que tiver que ir lá em Benfica e voltar, né, para o IFE. Então é difícil a gente entender esse conceito da física de primeiro momento, mas quando a gente vai somando os trechos da física, tudo que eu gastei para ir, eu gasto lá em Benfica, eu gasto para voltar. É assim que a física funciona, né? Tudo que eu gasto para ir, eu tive que ir lá, eu tenho que ir do ponto A para o B, mas eu fui lá em Benfica e voltei. Tudo que eu gastei para ir, eu descontei para voltar. E aí o que importa, o que eu realizei de trabalho, foi sair de A para B. Né? É isso que a física tá falando, né? É louco, mas é por aí mesmo. Dúvidas? Professor, duas. Pode falar. Primeiro, por que a fórmula do potencial elétrico à distância não está ao quadrado e no campo elétrico está? Isso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, apesar de estarem totalmente relacionados, eu não posso falar que potencial elétrico é campo elétrico. Tá? Então, o campo, ele reduz, a gente sabe, ele reduz aqui com o quadrado da distância. O potencial elétrico aqui, não. Ele não reduz com o quadrado da distância. É física. Né? A gente, até tivesse no quadro agora, eu ia deduzir para vocês essa expressão. Por que não tem o quadrado aqui? Mas o fato é que aonde tem campo elétrico, tem um potencial associado. Tá? Eu consigo associar um potencial elétrico aonde existe uma linha do campo elétrico. Mas o campo elétrico é calculado, a intensidade do campo elétrico é calculado com o quadrado da distância, e esse daqui é simplesmente dividido pela distância. Não, e até porque, acho que eu avancei mais aqui, vou mostrar um negócio aqui que é bem interessante aqui, ó. Até porque nós vamos deduzir o campo elétrico agora, talvez eu consiga te explicar melhor, deixa eu voltar aqui, 1, 2, 3. Paramos aqui, né? Diferente de potencial. Já vou te explicar com um pouco mais de detalhe isso, quer ver? Já agora. Definimos o conceito de diferença de potencial. Alguns livros, meninos, vão chamar de UAB. Outros vão chamar de VAB. Eu gosto muito de chamar de VAB, mas como os livros de física trazem todos UAB, então eu estou respeitando aí a didática dos livros. Mas na eletricidade, para nós, é VAB. Oi? Por que coloca U? U também é a letra associada a potencial elétrico. Tanto V quanto U. Tá? Então você vai ver. Tanto que eu misturei os dois aqui, ó. Potencial elétrico aqui está como V e diferença U. Então eu fiz questão de misturar os dois, porque tem livros que está tudo como U, tem livros que está tudo como V. Então acostumem com as duas formas. U, na física, é mais usado U. Na nossa área aqui no dia a dia, na cidade, tudo V. A gente não usa esse conceito de U, não. Tanto que uma fonte de tensão no circuito para nós, a fonte de tensão é V, VA, VB, VC, né? E às vezes na física está como U, né? O A, o B. Então são duas letras usadas para definir potencial elétrico. Tem até que precisar no SI qual que é o oficial, né? Bom, boa pergunta aí, ó. Por que tem essas duas convivendo em paralelo aí? Quem puder responder isso para nós, ganha um mérito aí na próxima aula. Mais um desafio lançado, pode ser? Pode ser, filho. Joia. Então, olha só. Diferença de potencial, UAB, vai ser VA menos VB. Bacana? E nós temos, olha só, então olha que coisa interessante, eu posso escrever o trabalho do ponto A para o ponto B, simplesmente multiplicação de Q vezes E vezes o D, é o CAD, né? O famoso CAD, para vocês decorarem aí, né? Trabalho igual a CAD, ou Q é D, né? Ou eu posso escrever que o trabalho é o produto da carguinha que vai ser deslocada, vezes simplesmente a diferença de potencial do ponto A
para a diferença de potencial no ponto B. Eu gosto muito dessa expressão aqui, ó. Por quê? Eu consigo medir o trabalho que uma carga vai realizar. Imagina que eu estou saindo de 10 metros de altura, uma bola, e indo para 0 metros de altura, né, nível do mar. Então, o trabalho que ela vai realizar é a carguinha vezes a diferença de altura. Viram só? A carga vezes a diferença de altura. Quanto maior a diferença de altura, maior é o trabalho realizado. Quanto maior a diferença de potencial, e aí é muito comum de fazer na elétrica essa associação. Diferença de potencial elétrico é diferença de altura na mecânica. Quanto maior a altura que a caixa d'água está instalada, com mais pressão a água vai descer, né? Então, quem mora em casa, a caixa d'água às vezes está logo em cima da laje. A torneira não sai nem tanta pressão assim. Para quem mora em prédio, né, com 10 andares, 5 andares, e quem está lá no primeiro andar, vê que a água está com muita pressão, porque a caixa d'água está numa altura muito grande. Então, a torneira para a caixa d'água, eu tenho uma diferença de altura muito grande. Na eletricidade, quanto maior for essa diferença de altura, quanto maior for essa diferença de potencial, aqui, ó, o AB, maior também vai ser o empurrão que eu estou dando para os elétrons se movimentarem, para as cargas se movimentarem. Entende? Então, se eu falar que eu tenho uma diferença de potencial de 13,8 kV, 13.800 volts, é uma diferença de altura enorme. As cargas vão se movimentar com uma violência muito grande. Por isso que no poste nós temos ali 23 kV, 23.000 volts, que se você encostar alguma coisa lá e tal, na média tensão do poste, né? Você vai tomar um tranco muito grande, porque a violência é muito grande. É como se tivesse uma diferença de altura de 23.000 metros, 23 quilômetros. Olha que loucura seria isso, né? E depois do transformador, no mesmo poste, nós temos a baixa tensão, que é o 220/127 volts, que é o que nós temos na nossa casa. Ali, eu tenho uma diferença de altura de 127 metros. Claro que o tranco é muito menor do que 23.000 metros. Imagina só que diferença de altura enorme, né? Eu estou no alto de uma montanha, e a montanha, o pico da montanha tem 23.000 metros de altura em relação ao solo. Uma queda dessa é fatal. Agora, se eu cair de 127 metros, também vai ser fatal, né? Mas para a eletricidade, 127 metros é uma queda que você consegue suportar sem grandes danos. Você toma um choque de 127, você sente um formigamento, sente um beliscão, né? Sente aquele tranco, mas na maior parte das vezes você sobrevive. 220 volts é 220 metros de diferença de altura. Já é um pouco maior, o tranco já é maior, é um choque mais perigoso. Pode até ser fatal, sim, mas em muitos casos também você toma aquele beliscão e você consegue se salvar sem maiores consequências. Agora, tomar um choque numa diferença de altura, numa diferença de potencial de 23.000 volts, meu amigo, se você sobreviver, você pode glorificar, porque é algo realmente inacreditável, né? Se a gente for para o lado da transmissão de energia, onde eu tenho 138.000 volts, 230.000 volts, 500.000 volts de tensão, a gente percebe que para a energia sair lá de Furnas, lá de Foz do Iguaçu, chegar aqui no Sudeste, chegar lá no Norte do país, ou vice-versa, eu tenho que ter uma tensão muito alta, capaz, né? Imagina assim, eu tenho que ter uma caixa d'água muito elevada, capaz da torneira instalada a quilômetros de distância, eu abrir a torneira lá e a queda d'água conseguir fazer a água chegar lá, né, em outro estado com muita pressão, com muita pressão. Porque se a diferença de altura não for muito grande, a pressão também não é muito grande, a pressão é baixa. Eu abro a torneira, fica aquela aguinha ali com pouca pressão. Agora, na hora que eu tenho a pressão muito violenta, né, que até machuca a gente quando a gente abre tudo, ali significa que eu tenho uma diferença de altura muito grande. Entenderam? É muito papo agora necessário para vocês irem acostumando com esses conceitos que são todos novos para vocês. E aí, dando sequência aqui, já abro para perguntas, eu posso escrever que o trabalho da força elétrica do ponto A para o ponto B é simplesmente, pessoal, o produto da carguinha Q vezes a diferença de potencial, e a diferença de potencial, VA menos VB, é UAB, QU. Então, eu vou pegar o VA menos VB e substituir aqui, ó, por U. Então, o trabalho
é Q vezes U. Ora, se o trabalho é Q vezes U, olha o que vai aparecer aqui, ó. Eu posso escrever a tensão aqui também como sendo o produto do campo vezes a distância. Ixi, agora complicou um pouco a história aí, né? Como é que isso surgiu? Já já eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Trabalho é Q, é D. E, cadê aqui? O trabalho aqui, ó, vou substituir o trabalho. Eu falei que o trabalho é Q, é D, ou é QU. Se eu pegar o QU aqui, substituir no trabalho, corta Q com Q, eu vou ter a expressão que U vai ser E vezes D. Tá vendo aqui, ó? Então, o que falta me faz um quadro para rabiscar, meninos. Vamos voltar aqui, acho que não ficou boa a minha explicação, não. Trabalho Q vezes E vezes D. Trabalho de A a B. Se eu pegar essa expressão aqui, que o trabalho é QED, ou simplesmente o trabalho é Q vezes UAB, e o trabalho substituir por essa expressão, então, no lugar do trabalho aqui, eu vou colocar Q, UAB. Se eu tenho Q de um lado, Q do outro, eu corto o Q com Q, sobrou UAB aqui. Então, U vai ser E vezes D. U é igual a E vezes D. Eu cheguei à conclusão também por aí que a diferença de potencial, eu consigo descobrir quanto que vale VA menos VB, consigo descobrir quanto que vale a diferença de potencial entre dois pontos qualquer do meu sistema, multiplicando o campo elétrico que eu tenho disponível vezes a distância entre eles. Então, se eu pegar a distância entre eles vezes o campo elétrico, vai ser a própria diferença de potencial. E agora, para terminar, se vocês entenderam alguma coisa, para a gente fechar com chave de ouro aqui, isso aqui é o que mesmo? Campo elétrico. Quem consegue isolar o campo elétrico aqui para mim? O que significa isolar? Né? Vai ter que passar o D dividindo. Oi? Passar para isso, passar para o outro lado. Beleza. Na hora que eu passo para o outro lado, Hugo, eu posso falar que o campo elétrico é igual ao quê? Volts dividido pela distância. Volt por metro. Opa, apareceu aqui, ó. Eu posso falar que, finalmente, o campo elétrico aqui vai ser a diferença de potencial. Qual é a unidade de diferença de potencial? Volts. Os volts, né? Volts. Dividido pela distância. Finalmente, estamos chegando numa zona de maior conforto para nós, porque eu confesso que me incomoda falar que campo elétrico é força elétrica newtons por coulomb, isso me diz muito pouco sobre o campo elétrico, mas agora, se eu pegar a diferença de potencial, o voltímetro agora eu, eletricista, consigo chegar na tomada, medir a tensão do ponto A para o ponto B na tomada, ponto A para o ponto B na tomada, vou medir 127 volts, claro que não dá para medir a distância, porque tem todo o sistema elétrico por trás, né? Do poste, tudo, isso tem que ser em laboratório, mas se eu conseguir medir a diferença de potencial entre dois pontos e medir a distância entre elas no campo elétrico, em laboratório nós conseguimos fazer isso, dividir pela distância, eu vou ter quanto que vale o meu campo elétrico. Como que eu consigo fazer isso, pessoal? A gente vai usar um negócio chamado capacitor. Capacitor, eu tenho placas paralelas eletrizadas com cargas, uma positiva, a outra negativa, e aí eu consigo medir a distância, medir mesmo, vou medir a distância entre as placas, eu consigo saber quanto vale o potencial VA, quanto que vale o potencial na placa B, então eu pego o meu voltímetro, eu meço os potenciais VA, VB, faço a subtração, eu tenho a diferença de potencial, eu tenho qual que é a distância entre as placas, e eu consigo determinar ali, então, quanto que vale o meu campo elétrico. Então, eu consigo calcular campo elétrico agora simplesmente por volts por metro. Outra situação que eu consegui calcular meu campo elétrico, a distância entre uma nuvem carregada e o solo. Ok? Então, numa descarga atmosférica, num raio, num relâmpago. Então, se eu tenho a distância de 2 km entre a nuvem carregada negativamente e o solo positivamente, tem a distância de 2 km, eu consigo determinar, se eu souber a diferença de potencial, e uma descarga atmosférica é na ordem de milhares, centenas de milhares de volts, ou até milhões de volts, às vezes dá uma descarga de 2 milhões de volts, né, 500 mil volts, pela distância eu tenho um campo elétrico.
Consigo determinar o campo elétrico entre nessa situação de relâmpago. Para finalizar, eu consigo, inclusive, agora determinar quando que a madeira ela passa a ser condutora. Originalmente, a madeira ela é isolante, mas à medida que eu pressiono ela, aplico sobre ela uma tensão elétrica, tensão mesmo, vou tensionar, vou deixar ela tensa, né? Aplico sobre ela um potencial elétrico, e aí eu vou pegar um trecho de 10 centímetros de madeira, um toquinho de 10 centímetros de madeira, e aplicar sobre ela, por exemplo, 100 mil volts, e aí ela conseguir rasgar a madeira, a gente vê até o caminho, ela queima, né? A madeira, ela começa, por onde passar, ela vai ter aquele rastro de queimadura, e ela começa a conduzir. Eu poderia falar, vou chutar o valor aqui, não sei se é esse, tá, pessoal? Que o campo elétrico, ou a rigidez dielétrica da madeira, é 100 mil volts por metro, por exemplo. Ok? Eu vou aumentando a tensão, eu vou aplicando a diferença de potencial entre o ponto A da madeira e o ponto B da madeira, né? Eu ponho aqui o ponto A e o ponto B afastados de 10 centímetros, vou ali aumentando a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, aumentando, até uma hora que ele vai romper pela madeira e vai transportar cargas do ponto A para o ponto B, durante 10 centímetros. Vou pegar essa DDP, dividir por 10 centímetros, eu vou ter calculado a rigidez dielétrica da madeira. Do ar, se eu não me engano, é 300 mil volts por metro, não é algo assim? Acho que é parecido com isso. Isso, acho que é 300 kV por metro, se eu não me engano. Né? E eu consigo calcular dessa mesma forma da madeira, do plástico, de qualquer outro elemento que seja isolante, você queira verificar ali quanto que é a rigidez dielétrica ou campo elétrico necessário para que ocorra o deslocamento de cargas. Então agora, pessoal, olha só quanta coisa que eu falei aqui, misericórdia, né? Tá tudo interligado. Campo elétrico interligado com lei de Coulomb, que é força elétrica, com trabalho, com potencial elétrico, com DDP, voltei no trabalho, voltei para o campo. Gente, isso eu confesso para vocês, né, nem é meu objetivo aqui, que todos entendam no primeiro momento, porque é muita informação, é muito detalhe, é muita teoria, é muito conceito, é muita cuca necessária, né? Tem que estudar, tem que voltar à aula, tem que pegar um livro, ler, para fechar esse entendimento. Mas está bem mastigado. Esse slide aí, ele mostra aí grande parte da eletrostática apresentada para vocês. Vou abrir para dúvidas aqui. Ô, professor, Cansei. eu não entendi a ligação de campo elétrico com rigidez dielétrica. Show. Quem que perguntou? O Renan. Ô, Renan, vou te explicar aqui. O conceito, aqui na verdade, tá? O conceito de campo elétrico e de rigidez dielétrica é a mesma coisa quando a gente fala em romper o isolamento de um material. Então, se eu falar o seguinte, o ar, quem puder consultar no Google aí, por gentileza, para me informar se eu estou errado, mas se eu não me engano, o ar é 300 mil kV por metro. A rigidez dielétrica do ar. Ganha mérito? Oi? É isso mesmo. Ganha mérito? Sempre ganha mérito? É isso mesmo, já olhei. Já olhou? Quem falou? Luiz. Ô, Luiz, beleza. Então, olha só, o Luiz já falou aí, ó, 300 mil volts por metro. Quando eu falo, Renan, que a rigidez dielétrica do ar é de 300 mil volts, é muita coisa, né? Por metro, eu estou dizendo o seguinte, ora, por um raio, relâmpago, conseguir romper o ar, atravessar o ar para chegar no solo, são necessários aplicar entre a nuvem e a terra 300 mil volts para cada metro de ar que eu tenho. Né? Então, na hora que a nuvem atingir um potencial elétrico, né? Vamos imaginar um caso simples aqui. A nuvem está a 1 metro do solo, né? Um caso bizarro, mas só para se tornar didático. A nuvem está a 1 metro do solo. Na hora que ela atingir o potencial, o potencial aqui, VP, VN da nuvem, na hora que o VN da nuvem for de 300 mil volts e o VN do solo, da terra, for 0, eu vou ter 300 mil menos 0, 300 mil. Uma distância de 1 metro. Eu vou ter um campo elétrico de 300 mil volts
por metro, que é a própria rigidez dielétrica do material, que é o ar aqui. E na hora que eu conseguir alcançar ou até ultrapassar esse valor de 300 mil volts por metro, o arco vai se formar da nuvem para o solo. Significa que quando eu falo que a rigidez dielétrica do ar é de 300 mil volts por metro, significa dizer que se eu aplicar um campo elétrico de intensidade 300 mil volts por metro, eu vou conseguir energizar esse ar. Esse ar passará a ser condutor. Num campo elétrico inferior a 300 mil volts por metro, o ar se mantém isolante. Ele não permite a passagem das cargas elétricas. Na hora que eu ultrapasso esse limiar de campo elétrico, aí sim ele passa a ser condutor, entendeu? Então, quando eu falo da rigidez dielétrica de um material, da madeira, do ar, seja lá o que for, eu estou falando do menor campo elétrico que tem que acontecer para aquele elemento se tornar condutor. Se eu tiver um campo elétrico inferior a esse, ele nada acontece. As cargas não se movimentam. Entendeu? Mais ou menos? Professor. Peraí, deixa eu só voltar no Renan aqui. Só um minutinho. Já é o Hugo que me chamou, né? Ô, professor, já falei que meu microfone não é estourado assim, ó. Não, mas o Renan que perguntou essa questão do campo elétrico. Não, tá, mas não fui eu que falei que esse microfone estourado, não, tá ligado? Vai ter confundindo o Hugo da pessoa aí. Vamos lá então, Renan. Dúvidas? Cadê o Renan? Oi, eu tô aqui. Eu consegui entender. Conseguiu? Aham. Mesmo? Consegui. Joia. Então tá bom. Você volta a perguntar aí. Mais alguém? Quem foi que perguntou depois? Que é o microfone estourado? Foi o meu microfone, meu celular, que horrível. Quem que é? O Kink da Guri, não? É o Alambrado. Fala aí. Então, o que quebra a rigidez dielétrica, o que ioniza o ar é o campo elétrico. Se o campo elétrico não for intenso o suficiente, o ar não conduz, a madeira não conduz, o plástico não conduz, o isolador de porcelana não conduz. Então é necessário que eu tenha um campo elétrico suficientemente alto, de modo que eu consiga ter aqui o número de volts por metro alcançado e a carguinha possa sair de A para o B. O campo elétrico, pessoal, necessário para movimentar os elétrons num material condutor metálico é irrisório, é minúsculo. Qualquer coisa já movimenta, né? Mas no material isolante, não. Eu tenho que ter um campo elétrico muito grande para que aconteça uma força elétrica. Olha que interessante. Gostei desse exemplo aí. Por isso eu gosto de perguntas, tá vendo? Aí eu tenho lá uma nuvem carregadaça lá, né? Milhares, milhões de volts. Atingiu o campo elétrico mínimo necessário. 300 mil volts por metro foi alcançado. Se eu tenho 10 metros, eu vou ter 3 milhões, né, de volts entre a nuvem e o solo. Alcancei o limite. O campo elétrico, então, se tornou intenso o suficiente. Vai acontecer uma força elétrica, atração e repulsão. O que vocês acham? As cargas negativas da nuvem vão ser atraídas para o solo ou repelidas do solo? Vão ser? Atraídas. Senão ia ser tipo um raio da nuvem para cima, né? Oi? Ia ser tipo um raio da nuvem. Ia ser um arco da nuvem para troposfera, né? Assim. Não é? Então a gente sabe que as cargas vão sair da nuvem pro solo. Devido ao campo elétrico ser alcançado, vai haver uma força elétrica de atração dos elétrons para o solo. Esse deslocamento dos elétrons para o solo vai produzir um trabalho que eu posso medir, QE vezes D, né? Que está tudo relacionado ao potencial que a nuvem tinha antes de atingir o solo. Na hora que a nuvem descarrega completamente para o solo, eu posso dizer que o VA vai ser igual ao VB. Não vai ter mais diferença de potencial. Se não há diferença de potencial, o campo elétrico ali vai ser o campo elétrico vai ser zero. Se o campo elétrico é zero, a lei de Coulomb não vai existir, o trabalho não vai acontecer, o relâmpago cessa, acaba o relâmpago. Então, só existe raio, descarga atmosférica, relâmpago, enquanto a diferença de potencial
existir e o campo for superior à rigidez dielétrica do material. Entendeu? Quando eu falo o seguinte, a madeira tem uma rigidez dielétrica de tantos volts por metro. Eu estou falando que é necessário ter um campo elétrico mínimo daquele valor de volts por metro para conduzir a eletricidade pela madeira. O conceito de rigidez dielétrica e campo elétrico é o mesmo, né? Rigidez dielétrica é justamente o menor campo elétrico necessário para haver condução naquele material. Entenderam? Quem entendeu um pouquinho aí? Eu entendi. Um pouquinho Eu entendi. entender, mas, professor, você sabe me falar a definição, tipo, a definição de campo elétrico? Nós são vários. É difícil. A definição de campo elétrico, talvez a melhor definição é a que está no slide anterior, das aulas de campo elétrico. Porque eu posso definir de várias formas, né? Por que você está fazendo essa pergunta? Eu tô com dúvida em saber, tipo, o que é isso. Ah, não, bacana. Então, eu perguntei, para poder te explicar da melhor forma. O que é um campo elétrico? Né? O campo elétrico, bom, de novo, o conceito que eu mais gosto, didaticamente falando, é o conceito de campo gravitacional. Por exemplo, da Terra. Campo gravitacional da Lua, campo gravitacional do Sol, de um planeta, de uma massa qualquer. Quanto mais massa, maior é o campo gravitacional. Consegue entender? A massa da Terra é muito grande, né, a dimensão da Terra é enorme, a massa é enorme, então ela exerce ao redor dela um campo gravitacional muito intenso. A Lua é bem menor, a massa da Lua é muito menor, então o campo gravitacional ao redor da Lua é muito menor. Tanto que vocês viram aqueles filmes da NASA lá, o cara quando chega lá na Lua, né, ele pula, fica ali flutuando, cai de novo mais devagar, porque a força da gravidade na Lua é menor do que a força da gravidade da Terra, porque a Terra tem mais massa, tem mais campo gravitacional. Semelhantemente, de forma análoga, o campo elétrico, quem produz o campo elétrico? Olha aqui quem produz, ó, uma carga elétrica. Quanto mais coulombs eu tenho aqui, quanto mais quantidade de carga elétrica eu tenho, mais intenso é o campo elétrico ao redor de mim. Então, eu estou aqui, ó, eu estou com 8 quilos, misericórdia, 8 quilos a mais de quando começou a pandemia. Quando eu estava dando aula em pé, estou sentado aqui, estou com minha vontade de levantar, ficar pulando aí na sala de aula, mas eu só dou aula sentado, tristeza. Então, eu estou 8 quilos mais gordo de quando começou a pandemia. Significa que eu estaria ao redor de mim, né, tem um campo gravitacional, ou teria um campo elétrico 8 unidades mais intensa aí, devido à minha massa ser maior. Quanto mais coulombs tem uma carga, mais intenso é o campo elétrico ao seu redor. Então, se a quantidade de carga elétrica, coulombs, for pequena, o campo elétrico é pequenininho. Se a quantidade de carga elétrica é muito grande, o atrito aqui, ó, fazer um atrito gigantesco. Quem fez a experiência do eletroscópio viu, né, a intensidade que as folhas se separam ou que a bolinha se aproxima. Quanto mais cargas tiver na ponta da caneta ou no canudo, mais intenso é quem? O campo elétrico. Então, entenda, como é que eu defino o conceito? Porque eu vou te dar um conceito de campo elétrico físico aqui, você não vai entender nada, não adianta. Eu quero que você entenda o que é. Entender mesmo. Você entender, quanto mais cargas eu tenho na ponta da minha caneta, mais intenso é o campo ao redor dela. Se eu tenho uma linha de transmissão de, igual eu falei, 23 kV, 23 mil volts, o campo elétrico é muito intenso. Se eu tenho uma linha de transmissão de 500 mil volts, misericórdia, o campo elétrico é super intenso ali embaixo da linha, né? A ponto de provocar interferência nos instrumentos eletrônicos. Eles deixam de funcionar, funcionam de forma esquisita, não funcionam direito, queima componentes, porque é muito intenso. Então, quanto mais coulombs eu tenho, mais intenso é o campo elétrico ao meu redor. Lembra dos planetas, né? Quanto maior for um planeta, quanto mais massa tem um planeta, mais intenso é o seu campo gravitacional, mais intenso é a força da gravidade, mais intenso vai ser o trabalho realizado, maior vai ser quem? O potencial elétrico associado. A tensão elétrica associada.
Então, o que é campo elétrico? Campo elétrico é esse fenômeno físico que existe na natureza. Lembra do grande eu sou? Eu sou o que sou, diz o Senhor Deus, né? Eu sou, a natureza é fenômeno, né? É assim. Lá, quanto maior for a carga elétrica em coulombs, maior vai ser esse campo elétrico. E quanto mais intenso é esse campo, mais força ele exerce, mais trabalho ele executa, mais potencial elétrico eu tenho. Não sei se conseguiu te ajudar ou confundir. Não, me ajudou. Valeu. Bacana? Então, o que é campo elétrico? Ora, campo elétrico é essa região de influência ao redor de uma carga positiva ou negativa. Essa região de influência pode ser tão intensa ou pouco intensa, dependendo de quantos coulombs eu tenho aqui do Qzão. Entendeu? Por isso, olha que bacana. É que vai falando, a gente vai, né? Vai aprendendo, inclusive. Por isso que tudo depende da carga geradora. Olha o potencial elétrico. O potencial elétrico depende de quem? Do Qzão. Quanto maior for a carga geradora, maior vai ser a tensão. 127 volts, 23 mil volts, 500 mil volts. Então, só depende de quem? Do Qzão. Só depende do atrito. Só depende lá da usina geradora, da tensão que eu estou produzindo no meu gerador. Mais dúvidas? Não? Tem que ter. Professor, Pode falar. é tipo aquele exemplo que você deu quando você estava falando sobre eletrização, sobre, tipo, do cara do Titanic, quanto mais bonito, mais atrai. Quem perguntou? Eu. Não, Fala de novo, Alan. tipo aquele exemplo que você deu do Leonardo DiCaprio lá, quando estava ensinando a eletrização. Isso, como é que foi o exemplo mesmo? Me lembra aí que eu até esqueci. Eu sei que foi uma coisa de Leonardo DiCaprio. Que ele atrai as meninas e também tinha outra lá, Gisele Bündchen, uma coisa assim, que atrai as meninas. É isso mesmo, né? Se for um Leonardo DiCaprio, a atração é imensa, né? É grande. Agora, se for um Zé Mané aí, nem tanto. Zé Bonitinho, nem tanto, né? Enfim, bacana, isso aí mesmo. E aí chega o nosso momento Yoda, né? Sempre bem-humorado, para ver se a gente conseguiu entender, de fato, de uma forma mais descontraída. Olha só que passarinho. Vocês conhecem o passarinho que estudou no IFE, formado em eletrotécnica? Quem conhece? Ele tá aí, ó. Olha o passarinho aqui. É claro que é uma ilustração, né? Mas tem uma cobra andando aqui, ó, no fio do poste. O passarinho tá aqui, querendo abocanhar o passarinho. Como ele é um passarinho esperto, o que ele fez? Ele voou do potencial para um outro potencial. Né? Às vezes aqui, se for num poste aqui na baixa tensão, tá, pessoal? Eu vou ter 220 volts entre os dois. Se for na média tensão, porque aqui não é a média, porque na média eles correm na horizontal. Na baixa tensão é na vertical, os fios do poste. Começa a olhar os fios do poste, pessoal. Vocês vão começar a perceber várias coisas, podem tirar dúvidas comigo. Entre esses dois fios, eu tenho uma diferença de potencial de 220 volts, se for fase. E aí ele está aqui, ó, num potencial. Ele não está sujeito a uma diferença de potencial, tá? Por que o passarinho, a pomba, né? Ela fica lá em cima ali do fio e não queima, não explode, não toma choque. Porque ela está sujeita ao potencial VA. Se você tiver só no potencial VA, tem trabalho? Tem trabalho? Nenhum. O trabalho tem que ter uma diferença de potencial. O trabalho, olha aqui, ó, só é realizado quando eu tenho de um VA para o VB. Essa carguinha aqui, ela só se desloca, o choque só acontece quando eu vou do maior potencial para o menor potencial. Aqui o passarinho, opa, fui demais. Volta, isso. O passarinho está no potencial VA. Aqui a carga VA. Um pé está no VA, o outro pé dele está no VA. VA menos VA, zero. Não importa o potencial que é. Mas é 1000 volts, professor. Ora, 1000 menos 1000 é zero. Professor, é 1 milhão de volts. 1 milhão menos 1 milhão é zero. Por isso que nós vemos alguns trabalhos lá em linha aérea, já viu? Linha energizada. A gente fala trabalhos com linha viva.
onde o camarada chega com um helicóptero nessas redes de alta tensão de 500 mil volts, ele entra no potencial, você até umas faíscas, ele entrou no potencial e ele caminha sobre a linha de transmissão em 500 mil volts, não toma choque nenhum. Agora, se alguma coisa dele encostar para a terra, encostar na estrutura metálica da torre, aí ele está frito, porque vai ter uma diferença de potencial. Então, o que te mata, o que dá choque, não é o potencial. Você pode estar no nível de 1 milhão de volts e não acontecer nada contigo, porque você estará sujeito apenas a uma energia potencial, a um potencial elétrico. É o canudo na mão, é o diploma na mão. Você tem todo o potencial de morrer, mas não morreu ainda. Você está no alto de um penhasco, a 1.000 metros de altura, na pontinha do penhasco, olhando para baixo, a chance de você, se você cair, morrer é enorme, mas enquanto você está lá em cima, só olhando para baixo, nada te acontece. Você está vivo e salvo. É o passarinho aqui, ó. Ele pode estar num potencial enorme. Ele não está numa diferença de potencial. Ele não caiu. Ele está ali, no potencial dele, nada acontece. Aí ele vê a cobra aproximando, ele pula para o fio de baixo. Pousou no fio de baixo. A cobra vai acompanhar. A cobra aqui, pessoal, na hora que ela sai do potencial de cima, VA, encosta no potencial de baixo, VB, a cobra frita. O passarinho não. Porque aqui a cobra estará sujeito VA menos o VB. Vai ter uma diferença de potencial aplicado efetivamente sobre a cobra. E o passarinho agora saiu do VA, veio para o VB. Saiu do 1000 volts, veio para 800 volts. Nada acontece com ele. Com a cobra, sim. Pergunta. Professor, Oi. Tá espirrando. se eu colocar o dedo na tomada, então, ali na fase, eu não vou tomar um choque. Não, de Vai, maneira tem que botar no chão. Tanto é que eu estou parando de fazer esse teste porque eles estão brigando comigo, né? Eu não posso fazer isso. Mas eu ensinava vocês a tomar choque. Vocês encostarem na fase e não tomar choque nenhum. Se eu fico com medo, não pode meter a mão, agarrar, botar na língua, onde quiser, botar na orelha, nada. Agora, vocês de tênis. Se você estiver descalço, você vai tomar choque porque seu pé está encostado na terra. De tênis você está isolado. Se você com o outro dedo encostar em alguma estrutura aterrada, você vai tomar choque. Então, você pode segurar a fase na mão, nada te acontece. A partir do momento que você encosta alguma parte do seu corpo em algo que está aterrado, você estabeleceu uma diferença de potencial. Aí você toma choque, entendeu? Mas você encostar simplesmente na fase... Aí, qual era o teste que eu fazia? Mandar vocês segurarem um cabo conectado na fase, e aí com um dedinho, vocês tocam o chão, né? E às vezes com um dedo vocês não vão sentir nada. Aí assim, coloca 2 dedos, agacha de tênis, né? Agacha com tênis, põe a mão na fase, vai com um dedo e encosta no chão. No chão da sala, onde vocês estiverem, né? Um dedo às vezes não sente nada, põe 2, põe 3. Tem gente que com 2 dedos já começa a sentir o formigamento. Depende muito da resistência do corpo, da proporção de água, vezes músculo, vezes banho, vezes sangue, enfim, osso. Tem gente que com 2 dedos já começa a sentir, 3 dedos. Tem gente que botar 3 dedos e coloca 4 e apoiando a mão. Então isso depende muito da espessura da pele da sua mão, se for muito fina, muito grossa. Depende de uma série de fatores. Aí os alunos começam a perceber, na hora que começa a sentir um formigamento. Faiscamento não, misericórdia. Ele vai botando um dedinho no chão, coloca 2, coloca 3. Opa, aqui está confortável para mim, tira, volta, para você sentir o limiar de choque, né? Hoje em dia o pessoal condena, porque é choque, não pode, tudo mais. Mas os eletricistas antigos, raiz, meu avô ele era eletricista, né? Acho que daí que eu venho dessa carreira aí. E na época dele não tinha instrumento, voltímetro, nada disso. Como é que ele sabia o que era a fase, o que era o neutro na hora de instalar um chuveiro para alguém, na hora de fazer uma instalação? Ele colocava a mão e ia com o dedo lá, ó, né? O voltímetro dele era o próprio corpo. Ele ia vendo. Se botasse os dedos, não sentiu choque nenhum, era o neutro. Era a terra. Se eu botasse 2 dedinhos, opa, tô sentindo um formigamento, então era a fase. Era assim que era feito antigamente, por incrível que pareça. Não tinha instrumento, não tinha nada, né? Hoje em dia isso é, obviamente, condenável, né? Não pode. Tá gravando aí, tem que falar, que não pode de jeito nenhum. Entendeu? Isso. Oi, Então, quem? nós cobra... Ó, o Renan ela com a mão tá levantando. servindo de...
O Renan tá com a mão levantada e depois eu vou chamar o Renan. Felipe, pode falar. Felipe, tá aí, não? Não? Renan? Não, é só uma dúvida aqui na hora da matemática. Se a carga for negativa, eu tenho que trocar o sinal dela na conta? Sim, sim. E se a carga for negativa, você troca o sinal dela na conta e você vai ver que o seu potencial vai ser o quê? Negativo. Tá? Cargas positivas geram potenciais elétricos, volts positivos. Cargas negativas geram potenciais elétricos, volts negativos. Ok? Tá, valeu. E aqui, sobre o campo elétrico lá, eu Sim. posso falar que o campo elétrico é tipo um arco de influência sobre os átomos eletrizados que é proporcional à sua carga? Repete, por gentileza. É um arco de influência sobre os átomos eletrizados Arco? que é proporcional à Mas- sua carga. Não sei como que eu posso falar isso. Um arco, Sim, uma região de influência, Uma sim, região. que é proporcional à sua carga. Continue aí. Não, só isso, que é proporcional à sua carga. Um arco de Sim, influência sobre sim. átomos eletrizados Isso, proporcional é à uma carga. região de influência, isso, é uma região de influência, melhor dizendo, que é proporcional à sua intensidade, né? Quanto mais intenso for a carga, mais intenso vai ser essa região de influência. Pode sim, tá? Tá, Pode valeu. sim. E aí, olha só que bacana essa tirinha aqui, né? Olha que coisa simples para explicar a eletricidade. Se eu tenho uma DDP, eu tenho trabalho. O trabalho aqui é fritar a cobra, né? Fritou a cobra aqui, ó. Porque ela está submetida a uma diferença de potencial. E o passarinho nada sentiu, porque o passarinho Ela tá sendo um condutor encostou aí, na né? fase. Oi? Ela tá sendo um condutor Pode falar. aí, né? Quem está sendo o condutor? A cobra, né? Professor, Sim, uma dúvida. a cobra virou um condutor. Oi? Uma dúvida, pode fazer? Sim, claro. Se, por exemplo, for nesse caso aí do cara que andou tipo corda bamba em cima do fio, que como não tinha diferente potencial, não tomou o choque. Mas se ele tivesse algum objeto metálico, por exemplo, uma chave no bolso, aí a corrente ela passava do condutor para a chave, por exemplo? Não. Ele pode estar com tudo que ele tem, relógio, tudo, no potencial, no VA, nada acontece com ele. Só na hora que essa chave, porventura, se essa chave encostar no poste, encostar no chão, encostar na maçaneta da porta, aí sim a descarga acontece, entendeu? Então, enquanto ele estiver carregado lá andando, eu tenho uns vídeos, só vou localizar aqui, que o cara ele tá lá no poste fazendo gracinha, né? Andando no cabo energizado, segurando, nada acontece com ele. Na hora que ele encosta o pé, alguma coisa bate lá na estrutura do poste, e ele é aterrado, aí a fase que está na mão dele passa pelo corpo e vai para o chão. Aí sim, aí dá o tiro. Entendeu? Então, quer dizer, enquanto ele está só na fase, nada acontece com ele. À medida que alguma parte do seu corpo, de algum objeto que ele esteja carregando, encosta na outra fase, ou em algo que está aterrado ou neutro, aí sim a descarga acontece. Aí o choque acontece, entendeu? Então, o perigo, qual que é o risco? Enquanto eu estou só na fase, eu tenho o potencial de realizar trabalho. Isso já é um perigo por si só. Porque imagina só, se você não está encostado na fase, você não tem risco nenhum, você não tem potencial nenhum de realizar trabalho. À medida que você encostou na fase, você já adquiriu o primeiro pré-requisito. Qual é? Você tem todas as condições de levar um choque, mas ainda não vai levar. Só vai acontecer de fato quando você tiver num potencial VA e alguma parte de você encostar num outro potencial diferente. Aí sim o trabalho vai ser realizado. Todo aquele potencial se transforma de fato em algo realizado. Ok? Só uma coisa que agora bateu aqui. Por exemplo, quando fala em aterrar, colocar na terra, mas Sim. tem que ser um contingente grande de terra ou qualquer pedaço de terra isso já acontece? Tem que ser, quando a gente fala de aterrar, tem que estar ligado na terra mesmo. Não adianta eu pegar uma garrafa PET e colocar a terra lá dentro. Eu já vi isso, por incrível que pareça, né? O cara quer aterrar um eu chuveiro. pensei, por que não daria certo, né?
Oi? O que não daria certo? Você pegar uns... Pô, eu vi o cara queria aterrar um chuveiro. Ele pegou uma garrafa PET, cortou, colocou terra e pegou o fio do chuveiro e colocou lá na garrafa. Está isolado, não está aterrado. Só está aterrado, de fato, quando está em contato com o solo, com a superfície da terra. Aí está aterrado, entendeu? Porque o excesso de cargas ou o suprimento de cargas vai acontecer pela superfície da terra. Não é por um montinho de terra dentro de uma garrafa, dentro de um plástico, de um pote, ali, isso não é aterramento. Ok? Eu já vi um cara, um vídeo, um cara que ele fez aterramento de uma residência, colocou uma bacia com terra embaixo do telhado e o fio ligou ali, né? Achou que estava aterrando a casa. Não tem nada aterrado, nada funciona. Não existe isso. Ok? Dúvidas? Só para fechar aqui que eu tô fazendo muita dúvida. É o seguinte. Se a cobra tivesse saído do primeiro fio antes de encostar no segundo, ela não tomaria choque? Vamos voltar aqui. Se a cobra tivesse saído do primeiro fio, se ela tivesse pulado, né, digamos assim, não é isso? É isso, não encostasse nos dois ao mesmo tempo. Não tomaria choque, porque ora ela estaria no potencial VA, ora ela estaria no potencial VB. Nunca nos dois ao mesmo tempo. Aí não vai ter choque. Igual o passarinho. O passarinho, ó, ele voou, né? Ele desceu. Ora estava no A, ora estava no B. Nada acontece com ele. A cobra tivesse pulado também, se pular, também nada acontece, entendeu? Da mesma forma. Igual quando a gente tem uns vídeos que mostram isso também, cai um fio de energia do poste em cima do caminhão. O cara bate num poste, por exemplo, né? Ou encosta a caçamba, vai levantando a caçamba, ela encosta lá no fio de energia. O cara tá lá dentro, ele tá, por enquanto, ali tá tranquilo, tá salvo. Se ele descer e colocar um pé no chão e o outro pé no caminhão, ele toma o choque e morre. Se ele saltar, pular com os dois pés juntos da cabine do caminhão e cair na terra, ele não acontece nada com ele. O que não pode é estar uma perna no caminhão, no potencial da rede de energia, e o outro pé no solo, porque aí vai passar por ele, igual aconteceu com a cobra aqui. Então a gente vê casos de gente que se assusta, infelizmente, né? Se assusta com o caminhão tomando choque, e aí fura o pneu do caminhão, porque a borracha começa a conduzir, dá aquele cheiro de queimado, sai fogo, faz barulho, o cara tá lá dentro, ele se assusta, e a tendência natural do ser humano é fugir, né? E ele abre a porta do caminhão e desce do caminhão. Enquanto eu estou aqui vivo, antes que o caminhão exploda, pega fogo, enfim, a tendência é fugir. Ele abre a porta, desce, na hora que ele toca o pé no chão, você vê a pessoa desmaiando, imediatamente. O choque já é tão intenso, a pessoa já fica desacordada, cai no chão, sai até fogo pela pessoa, tamanha a intensidade do choque. Se ele tivesse pulado do caminhão, nada teria acontecido, né? Que ele estaria de um potencial alto para o outro potencial que é o terra. O problema é quando você está sujeito à diferença de potencial, entende? Então, só para terminar, quando eu pego uma pilha, deixa eu ver se tem uma aqui, uma bateria, né? Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui. Tem uma bateria dessa qualquer aqui, né? O que eu tenho aqui, meninos, é o polo positivo e o polo negativo. Eu tenho uma diferença de potencial entre esses dois polos. Se eu pegar uma pilha, eu tenho um polo positivo na pilha aqui, e um polo negativo. A corrente só vai ser estabelecida no meu circuito, na minha lâmpada, no meu brinquedo, seja lá o que for, na hora que ela sai do positivo, do potencial aqui, essa pilha aqui é de 9 volts, tá? Na hora que ela sai aqui do 9 volts, e ela circula pelo meu circuito e volta para o negativo. Se ela não voltar para o negativo, o circuito não funciona, a luz não vai acender, o brinquedinho não vai funcionar, o radinho não vai funcionar. Só na hora que ela volta para o menos, eu tenho uma diferença de potencial estabelecida, é que o meu circuito funciona. Então, quando a gente fala muito comumente assim, ó, eu tenho no circuito 9 volts. Ok, mas para ele funcionar, eu tenho que ter 9 volts aqui, e ele tem que estar ligado ao menos, ao zero, à terra, à referência, seja lá o que for. Se eu tiver só os 9 volts e não tiver o zero, o circuito não funciona. Entendeu? Bacana? Dúvidas? Conseguiram entender, meninos? Lara, tá por aí?
Lara Castro, tá por aí? Não? Eu acho que ela tinha saído no meio da aula, não sei se a internet dela caiu. Ué, será que caiu? O cara colocou... Não, tô aqui. É porque o fone foi o microfone. Foi o microfone do fone. Agora eu tirei o fone. Não, beleza. Eu Lara, achei que eu tava falando, mas vocês não me escutaram. joia. Lara, você tá... Conseguiu entender alguma coisa? Como é que tá aí? Sim, tá de boa. Beleza. Meninos, esse slide aqui, eu vou parar a aula por aqui, é uma aula só conceitual. Talvez eu coloque algum exercício essa semana, eu vou deixar toda semana que vem, vou resolver, mas é importante vocês revisarem, voltarem esses conceitos, porque dá muita dúvida, são muitos conceitos fundamentais, importantes. É um slide muito chique esse, né? Então, manda lá para sua mãe, para sua avó, para sua sogra, mostra que você está estudando, vai comprar pão hoje aí na padaria, imprime, leva no celular, vai falando, explicando. As pessoas vão achar que você é inteligente, ainda que não seja, né? Você vai fazer parecer inteligente. Então, é chique demais, gente, né? Podem gastar isso, imprime, coloca na cama. Mostra lá para aquela garotinha que você está querendo namorar, para ela saber que você tem alguma coisa na sua cabeça, né? Que você só não pensa em coisas erradas, você pensa também no campo elétrico, você pensa na diferença de potencial, no trabalho realizado pela força elétrica, enfim. Isso é muito nobre, é muita ciência, é muita informação, é muito difícil. Acreditem, não é fácil, tá? Eu tento aqui, eu me desdobro para tentar fazer um pouco mais, parecer um pouco mais legível, ou né, que se torne algo mais simples para nós, mas tem muito conceito aqui por trás, não é fácil não, estudem, né, aprendam bastante, discutam com colegas, discutam em casa, que eu tenho certeza que será bênção para todos vocês. Joia? Bacana? Mais dúvidas? Podemos finalizar? Professor, perguntar uma coisa. Senhor. Tipo, se cai um raio e do lado de onde o raio caiu tem uma espira, aí ela vai gerar uma tensão. O raio que caiu, ele vai perder energia por causa da esteira que gerou a tensão com o campo elétrico do raio? Por causa da esteira? Não entendi, só a questão da esteira. Não, da espira. Espira? Como é que tem uma espira? Fala aí mais. Aí cai um raio do lado dela. Uhum. Aí tem um campo elétrico do raio, que ele vai na espira, a espira vai gerar uma tensão. Aí o raio, ele vai perder energia? Não, na verdade, ele vai descarregar para o solo normalmente, né? Só que essa espira, nós vamos ver isso no terceiro e quarto bimestre, essa espira vai ser induzida uma corrente elétrica nessa espira, proporcional à indução do próprio raio, né? E essa indução, essa corrente nessa espira, que vai ser induzida, se tiver alguma coisa por perto, ela pode vir a provocar queima de vários equipamentos, tá? Então, que é a própria rede elétrica. Você imaginar a rede elétrica com uma grande espira, quando cai um raio próximo à rede elétrica, é induzida uma tensão nessas espiras, que são os próprios fios da rede, e vai queimando tudo quanto é ponto pelo caminho, entendeu? Mas essa questão de vai absorver a energia do raio é confuso, porque o raio cai, vai ser direcionado ao solo, e o efeito dele passando por ali, a variação do campo magnético que ele provoca, é que induz tensão nessa espira, entendeu? Não chega a absorver. Você quer criar um absorvedor de raio, é isso? Não, é exatamente isso que eu queria. Porque, tipo, se fosse um raio que caísse consequentemente várias vezes em um lugar só, aí a espira continuaria produzindo energia por causa do campo elétrico dele, né? Ah, sim, a todo instante. O problema é que o raio ele cai numa fração de segundos, né? E aí eu teria que criar um raio que caísse várias vezes por segundo. Isso é bem complicado, entendeu? Não, mas são pensamentos interessantes isso aí. O ideal, quanto mais raio cair próximo a espiras, mais energia ela vai gerar, sem dúvida. O problema é que é muita energia num curtíssimo espaço de tempo, numa fração de segundo, muita energia. É até difícil de armazenar isso tudo. Por isso que sai queimando tudo pela rede elétrica fora, entendeu? Entendeu? Bacana. Ok, senhores? Joia, pessoal, então eu vou disponibilizar esses slides aí, mais algumas atividades para vocês. Semana que vem nós vamos batalhar com exercícios.
fazer bastante exercício para a gente consolidar esses conhecimentos. Não vou conseguir na próxima semana voltar nesses conceitos. Então é fundamental que vocês assistam a aula novamente, para quem perdeu alguma coisa, ou quem não assistiu com a gente aqui, volte para assistir esses conceitos aí, para a gente praticar exercício na próxima aula. Beleza? Beleza. Dúvidas? Obrigado, então, pela atenção, meninos. Fiquem com Deus, uma boa semana de estudo, de aprendizado, de trabalho, de lazer também, de alegria para cada um dos senhores aí. Bacana? Obrigado, pessoal. Show, mais. Valeu, Do Senhor Jesus aí. Valeu, pessoal. Valeu, até mais. Amei esse slide com todas as fórmulas. Muito bom. É um bom resumo, né? Nossa, demais. Beleza, já encaminho para vocês. Tchau, professor. Fica com Valeu, Deus. camarada. Até mais. Falou, Jean. Valeu, Alan.